No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os descaminhos do populismo, a parte 2 do livro O Embuste Populista. Quem vai estar participando desse debate vai ser eu, Daniele, a Thaírise, a Stephanie e o Gustavo. Então fiquem ligadinhos e fiquem até o final para vocês poderem estar acompanhando. E hoje eu tenho a honra, a alegria de apresentar a mulher mais incrível, sensacional, que vai dividir comigo esse espaço. Dani, a palavra é sua para falar da obra O Embuste Populista, leitura do mês do Clube de Damas de Ferro. Olá, eu ia falar Esther. Olá, Thay. Olá, pessoal. Todos que estão ouvindo. É um prazer estar aqui falando com vocês e falando um pouquinho sobre esse livro incrível, né? E a gente já vou iniciar aqui já logo pra gente poder começar a debater, porque como a Thay falou um pouco antes, esse é um tema muito legal, muito gostoso, porque a gente vai poder falar mal dos intelectuais, mas sem falar mal, é apenas... Não é falar mal, né? Apontar fatos e dados que é trazido pela Glória aqui nesse livro. Não, a gente vai detonar eles. Vai começar a parte 2 do livro, que é Os Descaminhos do Populismo. E, bom, a gente viu que na parte 1 estava falando o que era ser populista, o que constituía a mentalidade de um populista. E aí agora eles vão falar, como que a gente começa a lutar contra o populismo? Quais são as coisas que a gente tem como vencer eles, o que eles usam como tática? Então essa parte 2 trata um pouquinho sobre isso. E aí o capítulo 7, como foi o primeiro capítulo do livro, ele é mais introdutório, para falar como que vai ser essa parte, do que eles vão tratar. E aí eles começam falando como que, às vezes, a gente, quando vai falar de mentalidade populista, como que a gente, às vezes, foca nas questões econômicas, quando a gente fala de um pensamento até contrário ao nosso. A gente fica focando mais em questões econômicas, em questões filosóficas, mas, às vezes, a gente esquece a questão cultural da coisa. Como que as pessoas, elas usam a cultura popular, como elas usam as palavras, como que é a questão da academia na influência do pensamento da população. E como que eles relacionam isso, como que eles manipulam esses aspectos. Aí eles se levantam o ponto que na América Latina, principalmente, quando você tem um bom discurso no âmbito da cultura popular, como isso interfere na população diretamente. Como que você tem um intelectual que tem ali toda a teoria e depois ele tem o amparo de um artista ou de alguém influencer. E como que isso depois impacta a sociedade. Então é um caminho que eles seguem, né? E ao longo do livro, no capítulo 8, eles até citam uma parte que o Hayek fala um pouquinho disso. Como que pega os intelectuais, depois vai para artistas, para jornalistas, e como isso chega na população. Então, no capítulo 7 é basicamente isso, falar como que a gente não foca muito nessa questão cultural quando a gente vai falar sobre populismo ou outras ideologias, mas que é uma parte extremamente importante para uma ideia ser difundida. E aí, o capítulo 8, ele vai falar especificamente sobre os intelectuais, como que os intelectuais, eles influenciam e como é importante o papel deles numa mudança social. E também o capítulo 8 fala um pouquinho sobre a manipulação da linguagem, né? Como que você saber usar as palavras certas no seu discurso avança uma ideia. Nesse caso, vai falar sobre o avanço do populismo, como os populistas usam a linguagem para conseguir fazer até as coisas mais cruéis, mais tristes e mais horrendas serem aceitas pela população. Eles vão falando sobre isso ao longo do capítulo 8, e eles dão muito exemplo de 1984. Por exemplo, no livro a gente vê vários ministérios. Eles usam o Ministério do Amor. Aí você pensa, Ministério do Amor, que lindo. Só que aí você vai ver o ministério que cuida da tortura, da perseguição. Aí tem o Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade, olha que forte. Aí eles usam esse ministério para propaganda oficial do governo. Tem o Ministério da Paz.
Pô, o Ministério da Paz cuida da guerra. Então, como que as palavras usadas para esse ministério, como eles dão uma imagem positiva do que, na verdade, é absurdo que está por trás, do que realmente o governo está fazendo. E é um exemplo que eles usam de 1984 para mostrar como que a linguagem, a escolha de palavras é importante na hora deles camuflarem as ideias cruéis que eles estão pregando. Então, no final das contas, a linguagem, quando você corrompe ela, você corrompe também o pensamento. Tanto que quando você usa muitas vezes, vocês pensam até que eles comentam no livro, neoliberalismo ou o próprio liberalismo. Você fala isso numa sala de aula, de um colegial, caramba, parece que você cometeu um crime, você tá falando isso. Eles ficam, nossa, você prega o que é de mais absurdo na face da terra, você prega que a gente queime pobre na fogueira. Então, como que isso fica tão forte na cabeça das pessoas? Porque eles corromperam, eles distorceram a palavra de tal modo que só de você citar ela já causa pânico nas pessoas. Então, como que você trazer uma imagem negativa para uma palavra ou uma imagem positiva para uma palavra, como que isso muda totalmente o que ela representa? E aí, o que eles mostram? Como que os intelectuais socialistas, eles trabalham com isso? Como que eles usam muito isso? Aí eles pegam um pensador que chama Jean-François Wervel, desculpa se eu estiver falando errado, e aí eu vou pegar um trechinho aqui, que ele fala que define muito bacana a parte dos intelectuais. Como que é o papel dos intelectuais, então? A linguagem é importante, as palavras são importantes, e os intelectuais, que são as pessoas que acabam usando mais elas na parte acadêmica. Como que eles ajudam a destruir o sistema capitalista? Como que eles ajudam a desmembrar todo o sistema de mercados? Como que eles destroem a legitimidade dessas pautas que a gente trata? E ele fala o seguinte, que o que na verdade faz a superioridade do intelectual sobre o resto da espécie Homo sapiens é que ele tende não só a ignorar por preguiça o conhecimento disponível, mas sim deliberadamente aboli-lo quando se opõe à tese que ele quer acreditar. E isso eu achei sensacional. Por que intelectual prefere tanto o socialismo? Porque eles não defendem a verdade. Hoje você pensa assim, você tem um intelectual que ele tem um ponto de vista A, aí ele quer defender esse ponto de vista A. Mesmo que tenha 300 mil indícios de que B tá certo, ele pega aquilo e joga no lixo. Porque o A é importante, ele tem que defender esse A. E isso é extremamente problemático, porque quando você vai ler um artigo, você lê a posição do A e você fala, caramba, super legal. Aí você vai ver a posição do B, caramba, super legal. E aí você sabe, porque coisas foram excluídas da pesquisa de ambos os lados. Então, como que isso é extremamente problemático? E isso está, assim, muito presente nas pesquisas acadêmicas da América Latina. Por isso que as nossas pesquisas não são bem vistas. E eles trazem até a posição da Universidade de Stanford sobre isso, né? Que eles falam que o marxismo ele entrou tanto na nossa filosofia latino-americana que é difícil hoje você encontrar na academia algum artigo, alguma pesquisa importante que não tem influência dos temas marxistas. Sempre tem algum tema marxista nos pensamentos, e a gente nem percebe sobre isso. Eu acho isso muito interessante, e também, só para acrescentar mesmo, para poder falar desse tema que você está falando, só enrolei até agora, igual as pesquisas são feitas. Porque, assim, dentro das áreas humanas, sociais, a Estec está na área de direito, a Thay, você vai pesquisar qualquer coisa, a metodologia científica que você tem que aprender, que você tem que questionar, e a partir do questionamento gerar o conhecimento, não acontece. Você pode só pegar uma informação e bater em cima dela. Na faculdade, você não está ensinando mais metodologia científica. Pelo menos na minha universidade e nos cursos que tem esse viés mais de humanas. Porque parece que você não precisa comprovar. Parece só que você precisa argumentar e quem gritar melhor vence. É isso que você consegue pegar dos artigos científicos. Você abre um Google acadêmico, você coloca o que você quer em português e depois coloca o que você quer em inglês, você vai ter duas visões completamente diferentes sobre o assunto. Porque falta muita metodologia científica. Inclusive, aí eu vou trazer um pouco da área de biológicas por conta do tanto de fake news que teve com a pandemia.
Porque todo mundo se meteu para poder ser estudioso e saber ler artigos, só que todo mundo só lia o resumo dos artigos. Ninguém via como que era a metodologia científica. Então teve muito sommelier de vacina por aí e de remédio, que falava assim, não, porque a ivermectina salva, porque aquilo salva. Mas aí você vai ver tudo que ele está falando, o método de estudo não é o randomizado, que eu acho que é o termo certo, eu não sei. Eu não sou especialista nesse assunto, mas... como eu tenho contato com a parte de biológicas por conta da minha irmã, eu sei que muita gente estava falando besteira porque não estava vendo qual que foi o método de estudo que foi feito naquele artigo, naquele relatório. Muito interessante isso, Dani, porque olha só, tem um epistemólogo da ciência social que o nome dele é Feyerabend. E ele diz, isso no século passado, né, que a metodologia científica ela estava passando por um processo de vale tudo. Que a gente não tinha mais método científico, porque todos os métodos científicos eles eram válidos no campo, independentemente se aquilo era ou não era comprovação científica. Então ele faz essa reflexão exatamente sobre isso que tu colocou, que tem várias metodologias, várias teorias, várias formas de conhecimento, né, dentro das humanidades, e que quando o cientista ele vai utilizar isso é um vale tudo, porque ele pode dentro de uma análise e aquilo vai ser aceito pela sociedade, né? Culturalmente isso vai ser aceito, porque ele não precisa comprovar, ele precisa convencer que aquela pesquisa dele é ou não é boa. Então, através do diálogo, ele faz o convencimento das pessoas que aquela metodologia é boa. E é exatamente isso que ele estava colocando, né? O quanto a linguagem dos marxistas, eles convencem a população por causa da romantização das palavras que colocam. Então, se vocês tiverem interesse em pesquisar um pouco, só colocar vale tudo, ou epistemologia, vocês vão descobrir. Ele tem uma... Não que eu concorde com ele, porque ele vai para uma conclusão exatamente do que ele estava falando, então ele não foge muito, mas a crítica dele é muito boa. Eles até, igual eu comentei da questão que eles citam o Hayek, é no seguinte aspecto, né? Que eles pegam a parte que o Hayek fala que no final das contas, o marxismo, que a gente vê por aí, ele não foi um produto, um resultado de um pensamento da massa, né, dos trabalhadores. E todo mundo fala, que não sei o quê, porque privilegia os trabalhadores e tudo mais. Na verdade, foi ali o que ele chama, né, uma elite intelectual que teorizou tudo aquilo, e aí eles precisavam de alguém para passar essa informação e que essa informação fosse comprada. Aí que eles usaram o que Hayek chamou de distribuidores de segunda mão, né? Que seriam aquelas pessoas, como eu falei, os jornalistas, os artistas, essas pessoas que chegam lá e que influenciam a camada popular a pensar daquela forma, e assim a informação chega mastigada e fácil para que a massa engula. Então, é esse passo a passo que é feito. E por que no capítulo 8 eles terminam falando que os intelectuais e as palavras, a comunicação usada, então como a academia, a comunicação e a cultura popular são são motores de mudança popular, de mudança social. Justamente por isso, porque eles usam esses aspectos, então eles usam a comunicação distorcendo a linguagem, eles usam a parte da academia, usando esses intelectuais que estão lotados de influência marxista, de temas marxistas, e no final das contas você tem uma população que só aceita o que chega para eles porque tá bonito. Tem amparo e tem base intelectual e a linguagem é bonita. É fácil de ser transmitida e é legal de ser comprada. Os intelectuais, eles defendem o socialismo e outras medidas assim, porque eles não sofrem as consequências das ideias ruins, das ideias erradas que eles falam assim. O Sol, ele tem um trabalho que até foi publicado pelo Clube do Ludovico, que é os Ungidos, né? Em inglês é Division of the Annoyed. Nele há um grupo de pessoas, para quem provavelmente ele pegou de Hayek um pouco, né? Já que ele também gosta muito do Hayek, de que há um grupo de pessoas de que a visão de mundo é muito mais importante, muito mais relevante do que a própria realidade concreta. Eles são os iluminados, eles são como se fossem raças superiores e que possuem as ideias superiores do que os meros as castas menores que nem a gente. E eles negam a realidade porque eles não ligam para a realidade.
A única coisa que importa é a própria exteriorização dos seus desejos. Como eles são muito importantes, os seus desejos não são, mas devem ser uma ordem. Eu não sei se eles pegaram isso de Solon, né? Dessa visão dos ungidos, essa visão de que a realidade não importa, o que importa são os desejos. Ele diz também que para os ungidos sempre tem uma necessidade que é muito urgente para algum tipo de catástrofe que está prestes para acontecer. E que esse tipo de ação sempre deve partir de alguma ação de algum órgão centralizador. No caso, o governo, algum outro órgão centralizador. E por isso eles não sofrem a consequência, então tanto faz. Eu só ia fazer um comentário sobre o que o Gustavo falou, né? Que os intelectuais marxistas, socialistas, eles não sentem o peso da realidade. Realmente não, porque a grande maioria deles são funcionários públicos, né? Então eles realmente não sentem o peso da realidade. Eles não sabem o que é pagar imposto, eles não sabem o que é uma inflação, né? Eles não sabem o que é agora em época de pandemia ficar sem salário, afinal a Constituição protege eles. Então eles realmente não sabem a realidade. Eles nunca souberam a realidade. Eles estão num outro mundo, né? Não no mundo real. Então eu concordo plenamente contigo. E é muito engraçado tu ver esses funcionários públicos, né, que são socialistas, falando agora sobre o caso do Afeganistão, por exemplo. Porque eles não são só especialistas em vacina, como a Dani disse, né? Eles também são especialistas em política internacional. Afinal, né, a gente está destruindo o imperialismo americano. Então, vamos deixar o Talibã tomar o poder, né? Porque a política autoritária, ditatorial, né, a repressão do Talibã é muito benéfica para a sociedade, ao contrário do imperialismo americano, né? Então a gente vê vários especialistas assim, de vários temas nessa atualidade, e normalmente são esses intelectuais que impõem a cultura na nossa sociedade. E aí, só para finalizar, é legal que eles terminam o capítulo com uma mensagem, uma reflexão, né? Se a gente usa esses amparos, a América Latina usou por tanto tempo esses amparos para fazer essa mudança social que a gente está vendo que é ruim, o quanto não seria positivo se a gente colocasse na academia, na cultura popular e também na nossa linguagem a defesa da sociedade livre, o quanto a gente não seria diferente. Então, é justamente nesses focos que eles acham, assim, pelo que eu entendi, que eles acham que a gente tem que mexer. A gente tem que saber se comunicar, a gente tem que fazer pesquisas sérias, transmitindo nossas ideias, e a gente tem também que ser aquela pessoa que coloca isso no dia a dia das pessoas, na cultura, em tudo que a pessoa consome. Então, você colocando esses princípios que você defende nesses três pilares, o quanto isso não pode ser um pontapé de mudança na sociedade, o quanto não faz a sociedade mais livre. Então, eles fazem esse questionamento, essa reflexão no fim, eu acho muito legal. Eu participei de um podcast recentemente para falar um pouquinho sobre o Damas, e o cara lá do podcast, ele até comentou como que os liberais, os primeiros liberais aqui no Brasil, eles não estavam, os primeiros liberais que eu digo, não muito antigos, mas assim, de uns 10 anos atrás, digamos. Esses liberais de 10 anos atrás, eles não estavam muito à frente em questões de querer saber o liberalismo clássico. Ele fala que hoje, nós jovens estamos mais preocupados em buscar a teoria clássica do liberalismo do que eles estavam na época. Porque eles estavam querendo o quê? A gente chegou aqui, vamos aplicar medidas rápidas que dê certo para o Brasil, que tem a ver com liberalismo. Era isso. Então, eles não iam tanto assim, não generalizando, tá? Mas a maior parte não tinha muito essa preocupação com, tipo, vamos entender os princípios clássicos do liberalismo, o que tal autor dizia há um século atrás sobre liberalismo. Eles não tinham tanto essa preocupação como a gente tem um pouquinho mais hoje. Hoje é natural você, numa discussão com liberais, você ver pessoal citando autores extremamente renomados de anos e anos e décadas atrás. Isso não era tão nítido na época deles, porque eles já queriam, tipo, pegar algo assim e de aplicar para o Brasil. O que a gente pode pegar disso aqui rápido e aplicar no Brasil? Essa era a preocupação deles. E eu acho que isso é legal da nossa fase de agora,
Porque justamente por a gente ter essa preocupação com o clássico, a gente está resgatando os valores. Só que também é importante eu fazer igual a Thay falou. Pô, vamos traduzir isso de uma maneira fácil para as pessoas pegarem. Porque a gente tem as ferramentas, a gente tem à nossa disposição hoje tanta coisa para transmitir informação de um jeito rápido, fácil. Pô, você pode fazer uma enquete legalzinha de interação no Instagram. E assim você já desconstruir pensamentos voltados à inflação que se tem, ou a imposto. Eu vejo muita gente desconstruindo pensamentos em questão de 3 enquetes que faz no Instagram, no Stories. É absurdo, então o impacto que isso causa. Então eu acho muito legal isso que ele falou, né? Porque na minha cabeça a gente estava até perdendo isso. Mas na verdade não, parece que a nossa geração está resgatando os clássicos e passando isso nas redes sociais. Isso que é o mais legal. Então, eu acho que a gente está numa época boa, assim. Então, como a Thay falou, né? A gente está formando essas pessoas para que lá na frente elas sejam acadêmicos, intelectuais, que vão fazer todo esse processo de pensamento, de transmissão de pensamento. Uma coisa muito importante, né, que tu comentou, Esté, sobre o retorno dos clássicos. Nós que defendemos a liberdade, a gente sempre tem como premissa, na hora que a gente vai discursar, falar que nós somos contra os regimes totalitários, ou seja, comunismo, socialismo, enfim, todos esses. Só que a gente esquece que o princípio de liberdade, e eu vou sempre reforçar isso, acho que eu já falei isso umas 5 vezes aqui no Damas, ele é anterior a tudo isso. A liberdade é natural do ser humano. Nós somos naturalmente livres. Então, a gente não tem que ir para combater esse tipo de política. Não, porque o ser humano ele já é naturalmente livre. Nós só precisamos mostrar para ele que ele é naturalmente livre. E daí eu vou pegar uma frase emprestada da Glória para falar isso, vou parafrasear ela, né? Porque a gente vive numa sociedade onde, culturalmente, o indivíduo é tratado como uma pessoa incapaz, que ele não pode cuidar da própria vida, que precisa do Papai Noel, como diz a Glória, para cuidar da sua vida. Só que não é assim. O indivíduo ele é capaz de conquistar, de buscar as suas próprias coisas, com as suas próprias pernas, com a sua própria cabeça, sua própria racionalidade. O indivíduo é capaz de cuidar da sua vida, ele não precisa de um Estado. O indivíduo é capaz de cuidar dos seus filhos, é capaz de se manter. Claro, ele é capaz de fazer tudo isso se o Estado não atrapalhar a vida dele. Então, nós precisamos ensinar, eu acho que um conceito muito pesado, né? Mas mostrar para as pessoas que elas são capazes, né? Que elas não precisam de ninguém para auxiliar. Claro, eu entendo, mostrar para a nossa geração é quase impossível. Mas, como diz um professor meu, se a cada 100 pessoas que a gente conversa sobre as ideias de liberdade, a gente consegue mudar uma cabeça, é uma conquista muito grande para o nosso atual cenário. O capítulo 9, que tem como título Gramsci e Pablo Iglesias e o projeto populista na Espanha, ele trata sobre o conceito da hegemonia cultural. E agora ela traz esses dois intelectuais, né, que a gente pode chamar eles assim, trazendo que eles foram importantes, e eu aqui coloco uma aspas, pro movimento que acabou acarretando aqui na América Latina, né? Que é o fato deles mostrarem nas obras dele que não é através da violência que você vai conseguir a dominância, a predominância dos sistemas socialista. E eu deixo só falar um pouco do contexto de quem que é o Gramsci, né? Para quem não sabe, o Gramsci ele foi um presidente fundador do Partido Comunista Italiano. E ele escreveu sobre vários temas direcionados a isso e desenvolvendo o conceito de hegemonia cultural, que seria a importância de você dominar a parte da mídia, a parte como religião, meios de comunicações, para você poder conseguir ter, de fato, um sistema comunista, que eles aí conseguiria ter um sistema comunista a longo prazo, não de curto prazo. A violência ela estaria vindo só de a curto prazo e não ia conseguir manter no poder. Então, era importante, no processo lento, você conseguir transformar essas instituições transformar o pensamento das instituições para pensamentos comunistas. E o Pablo, ele vem só para poder reafirmar isso e trazer isso para dentro da Espanha.
E ele fala sobre o exemplo dentro do partido da Espanha que ficou no poder um tempo. Eu não cheguei a pesquisar tanto, mas é o partido Podemos. E agora fala disso, que a Espanha acabou se tornando um pouquinho do que é a América Latina, no sentido de a predominância das universidades, desse pensamento comunista, marxista, nesse pensamento que paz, amor social é a melhor coisa do mundo e capitalismo é horrível. E ela fala sobre isso nesse capítulo. E só para poder trazer uma coisa que aconteceu essa semana, acho que foi semana que foi notícia semana passada, eu não lembro, que foi a entrevista que o Lula deu. Eu acredito que todo mundo aqui viu, que ele falou sobre a importância de regulamentar imprensas e jornalismo para poder trazer uma visão, uma coisa mais ética, mas aquele discurso que a gente já conhece, no sentido de não, a gente tem que ter uma só coisa, a gente tem que saber filtrar o que vai passar. E isso daí, na minha visão, encaixa muito com o que o Gramsci e o Pablo falam, que é o fato de você conseguir unificar e massificar uma cultura que ela é rasa, que ela é só aquilo que eles passam, que ela ela não estuda outras ideias, ela estuda só a ideia dela é certa e é aquilo que é passado. E através disso você conquistar o poder. E tanto é que ela fala do exemplo da Espanha, porque ela fala que na Espanha é um lugar que até hoje você consegue ter os efeitos disso. O partido, ele fala um exemplo que é visível até hoje e nos fatos das campanhas que tem lá. Eles falam isso abertamente, que eles querem ter instituições que tragam esse assunto, que falem sobre isso, e ele fala que as instituições sociais e as instituições estatais. As sociais seria a igreja, que ele fala que é importante para poder conseguir manipular e direcionar, e as estatais seriam empresas regulamentadas, seria universidades estatais, nesse sentido. Então, essa é a construção desse capítulo, para poder tratar sobre isso. Nossa, capítulo 10, gente, sem mentira. De todos os capítulos que eu li até agora, esse é meu capítulo favorito, porque ela trata exatamente do que eu critico desde sempre dentro da universidade. Então, nossa, eu me senti assim, ó, extremamente representada, como diz os esquerdistas, né, pela fala da colega. Mas, enfim, vamos ao capítulo 10. O capítulo 10 tem como título Os Pais Intelectuais do Socialismo do Século XXI. Bom, como a gente vem tratando desde todos os encontros que a gente está falando dessa obra, o Embuste Populista, Glória e o Axel sempre tratam como o socialismo do século XXI, que é como é denominado, né, o que a gente tem hoje na América Latina, por exemplo, em Cuba, Venezuela, enfim. E aqui ela começa a estruturar como que nasceu esse socialismo do século XXI. Bom, primeiro ela diz que os autores tratam que o socialismo do século XXI, ele tem um espírito gramsciano, e esse espírito acabou se espalhando pela América Latina. E ele está chegando na Espanha, que foi o que a Dani falou anteriormente, né? No partido Podemos. Esse socialismo, ele é uma corrente que foi criada, difundida, mais ou menos assim, por Heinz Dieterich, que ele denomina como socialismo do século XXI. Isso no âmbito acadêmico, ou seja, isso no meio dos intelectuais. E quem teve um papel determinante na difusão dessas ideias do socialismo do século XXI foi o Hugo Chávez. Então, ela separa todos os intelectuais que tiveram grande importância dentro das políticas da América Latina para difundir as ideias socialistas do século XXI. O primeiro ponto para a gente conseguir compreender o que seria esse socialismo do século XXI é que os intelectuais que defendem o socialismo do século XXI, eles culpam as instituições capitalistas pela guerra, miséria e fome do mundo. E o socialismo do século XXI, ele vem, né, para tratar exatamente dessas problemáticas e tratar através de uma democracia participativa, economia planejada pelo Estado e um cidadão racional, ético e estético. Uma coisa muito interessante que normalmente os socialistas defendem, e a gente vê isso hoje dentro da academia, em jornais, é a questão do socialismo como uma forma de democracia.
Só que se nós formos analisar o socialismo, ele não é democrático. Participação de eleições não garante representatividade democrática. E isso é algo que os intelectuais utilizam como justificativa, só que, na realidade, essa justificativa ela é antagônica, porque ela simplesmente não existe. Mas, enfim, a justificativa desses intelectuais, né, para ter como objetivo o socialismo do século XXI, é que a colonização e o neoliberalismo acabaram com a preocupação do mundo em atender as necessidades básicas da população. Ou seja, aquilo que a gente sempre escuta, né? Os capitalistas malvadões pensam no lucro das suas empresas, enfim, não pensam em mais nada, não pensam na pessoa que está passando necessidade, o que é, no mínimo, uma falácia, né? E essa operação do neoliberalismo tem como alternativa viável o socialismo do século XXI, que ela utiliza como exemplo o socialismo bolivariano, né? Que tem como desenvolvimento protecionista. Só que a realidade desse sistema consiste na mesma coisa que era apresentada no socialismo do século XX. Contraria as liberdades individuais e econômicas, acaba arruinando as nações que conquistam o poder, né? E leva a população a níveis extremos de miséria. E toda essa hegemonia do socialismo vem através exatamente da indústria cultural que a Dani colocou anteriormente. Então, por via de mídia, rádio, televisão, que eles conquistam a população, eles acabam fazendo quase uma lavagem cerebral na população, porque, querendo ou não, a população em si, não vou dizer que ela não é politizada, mas ela realmente acredita no que as pessoas tratam. Então, como se fosse algo inocente, elas veem o socialismo do século XXI. Então, a Glória começa a tratar dos intelectuais, né, que criaram o socialismo do século XXI e difundir essas ideias. A primeira que ela menciona, eu não vou tratar de todos, porque senão eu vou ficar aqui falando 2 horas, mas a primeira que ela menciona é Martha Hennecker. A Martha ela defende que a esquerda perdeu o seu fôlego mundial por conta das atrocidades que foram cometidas na União Soviética, mas que ainda tinha como dar certo. O mesmo sistema, com a mesma forma de planejamento. Só que isso só daria certo na América Latina, né? E essa colocação do século XXI, ela diz que é importante para diferenciar o que foi o socialismo do século XX e o que é o socialismo do século XXI. E a Glória diz que essa colocação de século XXI ao lado da palavra socialismo é só uma técnica de manipulação para que a população acredite que não acontecerá as mesmas coisas que aconteceu no século XX nos países que foram dominados pelo socialismo. Só que o governo socialista, conquistado por meio de eleições, ele vem com discursos que favorecem a democracia. Então, quando tu vem com um discurso que favorece a democracia e diz que você vai conseguir acabar com toda a pobreza do mundo, por mais que a gente sabe que isso é uma falácia, tem pessoas que acreditam nisso, né? E ela diz que nada mais, a Glória diz que essas políticas nada mais são do que meios de implementar o socialismo debatido pelos clássicos marxistas. Ou seja, aquilo que Marx e Engels falavam lá atrás e que foi tentado implementar e não deu certo no século XX é a mesma coisa, só que em outra região e com um discurso dizendo que defende a democracia. E ela diz que o que diferencia, na realidade, esses dois socialismos, a Martha diz, né, no caso, é que não tem corrupção. E eu achei isso bem engraçado, né? O socialismo do século XXI não tem corrupção. Ele é repleto de amor, solidariedade e igualdade. Então é isso que eles defendem. E eu achei isso, no mínimo, um absurdo, né? E não precisamos nem ir tão longe, vamos só olhar o que aconteceu em Cuba, né, nas últimas manifestações. Entretanto, a Glória chama atenção para uma coisa muito importante e algo que a gente está vendo hoje bastante no meio do debate, né? Que é o próprio conceito de democracia. A população, ela compreende o conceito de democracia apenas por conta de ter a disponibilidade de escolher seus representantes por meio do voto, independente se elas vão ter ou não vão ter liberdade. E isso é um grande problema para o populismo, porque é através disso que o populismo consegue ganhar força. E dela reforça que os aparatos, né, dos intelectuais, ou seja, a forma como os intelectuais trabalham sobre a ideia do socialismo do século XXI, é uma forma de controlar o psicológico da população. E essa é a força fundamental para que ele conseguisse ganhar força na América Latina.
e também que essas ideologias elas só conseguem o sucesso aqui na América Latina porque elas são construídas através de uma hegemonia intelectual. Um grande exemplo disso é a própria Venezuela, né? A Venezuela conseguiu a hegemonia do socialismo do século XXI através da educação estatal. E a Glória defende que para conseguir isso, né, desse Estado grande, interventor na economia, tu precisa do emocional da população a favor do Estado. E a gente consegue ver isso hoje, né? Quando acontece qualquer questão em problemas econômicos, a população ela é colocada, né, no meio para decidir emocionais, né, quais que vão ser os próximos passos do governo, digamos assim. Inclusive, eu estava assistindo uma aula de um professor de constitucional que ele estava falando sobre o sistema de governo, né? Parlamentarismo, presidencialismo, e aí ele fez uma fala que eu fiquei assim, eu dei risada, eu posso pensar até agora sobre isso. Ele estava falando sobre, teoricamente, a gente adota o presidencialismo, mas assim, só teoricamente, porque quem tem mais poder aqui no nosso país mesmo é o nosso parlamentar. É puramente parlamentarismo, se você parar pra pensar, porque é o parlamento, é o Congresso que decide quais as leis, o orçamento, se declara guerra, quem tem que ter autorização? Do Senado. Então, é tudo o Congresso. Aí você vai lá coloca todas as coisas pro arrombado do chefe do executivo para ele poder conseguir definir as coisas e fica essa discussão. Não, porque esquerda, direita, e você vota no Romário para poder ser deputado. Não faz sentido, você esquece de uma coisa e você se ilude achando que está sendo igual você falou sobre a democracia, sobre essa ilusão de estar dando poder para as pessoas, mas aí até mesmo nessa ilusão de dar poder para as pessoas não sabem quem votou no último vereador. Exatamente, é bem isso aí. Pulando pro segundo intelectual que ela fala, daí a gente vai para a Espanha, né? A gente vai dar um pulo para a Espanha. Então ela traz agora João Carlos Monedero. Ele foi um dos principais caras que contribuiu para o desastre socialista na América Latina. Então é exatamente assim que ela fala sobre ele, né? Ele apoiou os regimes socialistas e agora que eles estão em colapso, ele diz, né? Ele busca defender que essas coisas não aconteceram através do apoio dele. Não, ele nunca falou que isso deveria acontecer. O que ele falou foi coisas totalmente opostas, né? Então é mais ou menos isso que o Monedero fala. Ela diz que o primeiro ponto do projeto defendido por Monedero é que as empresas estatais, elas criam riqueza para a sociedade. Só que na realidade todo mundo sabe que as empresas estatais são falidas e deixam o indivíduo à mercê da miséria. E daí tem outro cara que ela trata também, que é o Romanetti, que ele é um fanático do socialismo e ele foi no mesmo caminho e chegou a acusar a oposição de Maduro de esvaziar os supermercados. Vocês devem lembrar disso, né? Na época que foi na mídia, né? Que o Maduro estava na OPEP, se eu não me engano, que foi para a mídia que todos os mercados estavam vazios. E daí ele falou que na realidade isso era pura mentira. Na realidade eles estavam fazendo aquilo só para destruir o Maduro e que o governo que o país estava muito bem, né? E que nunca ia acontecer isso dentro de uma economia socialista. E eu gosto muito de uma frase que uma professora fala, que ela diz que alguns socialistas, eles utilizam de uma forma esquizofrênica, né, para defender o socialismo. E isso a gente consegue perceber bastante aqui. Depois ela fala de Alan Woods. Alan Woods, ele é um socialista também, e ele acusa o imperialismo americano de ser culpado da miséria existente nos países socialistas. E ele, inclusive, aconselhou Chaves a armar a população trabalhadora para desapropriar propriedades privadas, estatizar empresas e nacionalizar os bancos. Só que a gente sabe que todas essas justificativas que esses intelectuais que eles citaram no livro estão utilizando, elas não são justificativas novas. Isso aconteceu com os intelectuais de esquerda do século XX, que acusavam os países capitalistas, que foi mais ou menos o que o Ted comentou antes, acusavam os países capitalistas de subordinar os socialistas e por isso que os países socialistas fracassaram. E essas desculpas, na realidade, elas servem como escopo para que os intelectuais implorem à sociedade que aceite o socialismo, mais uma vez, porque tentando justificar as suas utopias, porque, na realidade, tudo que aconteceu dentro do socialismo é culpa dos capitalistas, né? E os capitalistas, eles não aceitam a igualdade que o socialismo levaria, né?
e eles só querem instaurar a desigualdade. Então, é mais ou menos através dessa vertente de justificativa que os socialistas acabam colocando seus discursos. E daí também tem eu acho que é o último que eu anotei aqui, que é Stephen Mesares. Eu vou te passar a palavra antes, né? Depois eu falo do Stephen. Só para fazer o link, porque essa fala da Glória me lembra demais o livro da Revolta de Atlas, quando eles estavam tentando fazer funcionar todas as coisas, e aí eles expropriavam as empresas. Não, mas aí não tá dando certo, a gente tá fazendo por quê? Não, porque o empresário não quer ajudar a gente, não quer dar força. Não, a culpa é do empresário, a culpa é daquele capitalista, daquele lá. A culpa sempre era do outro e nunca deles. Eles nunca, no livro, nunca assumiram que deu tudo errado, porque eles tentaram implementar uma coisa que era fatalmente ia dar errado. Exatamente, tem uma frase do Salim Matar que eu sempre utilizo quando toco nesse assunto, né? Que ele diz que essas formas de planejamento estatal, né? De o Estado auxiliar as pessoas, é uma forma de nós, enquanto pagadores de impostos, presentear o incompetente. E eu acho isso sensacional, essa parte que ele fala sobre isso. Ele falou isso num evento que eu assisti e eu achei muito bom. Bom, voltando aos intelectuais, daí nós temos Stephen Mesaros, que ele foi o maior influente do socialismo do século XXI e ele é um grande apoiador de Chaves. Foi um grande apoiador de Chaves, na realidade, né? Ele defende que nós não precisamos superar o capitalismo. Então, ele é o primeiro que é contra a superação do capitalismo. Mas ele diz que a gente deve acabar com todas as formas de capital que estão presentes no Estado. E esse foi o principal erro da União Soviética. Eles não acabaram com a forma de capital existente no Estado. E que isso não seria cometido aqui nos países da América Latina. Esse intelectual, ele acabou ganhando vários prêmios de academias socialistas e ele é idolatrado até hoje por Chaves. Era idolatrado por Chaves, na realidade eu falo até hoje como se fosse lá no passado, mas depois você entendeu por que ele não é mais idolatrado, em diferentes espaços, né? Então Chaves sempre falava dele em todos os momentos. Para concluir, Glória diz que a parte mais trágica de todas as participações desses intelectuais é que eles acabaram afastando, eles defendem, né, que eles acabaram se afastando do socialismo assim que eles perceberam que não daria certo. Ou seja, quando eles viram que a economia planejada, que o controle da população e tudo isso sobre a justificativa de uma democracia, pelo amor, igualdade e solidariedade não dariam certo, eles se afastaram. E eles usaram como narrativa a mesma narrativa que aconteceu no século XX, que o socialismo do século XXI tinha perdido a sua essência. Então, Glória, ela defende a afirmação que foi feita por Karl Popper no século XX, que ele diz que o maior problema da sociedade, na realidade, é os intelectuais, porque são através dos intelectuais que todos os desastres que aconteceram no mundo foram feitos. Então, a primeira ideia colocada por esses intelectuais, colocada para a população, sempre sai dos intelectuais. Nunca sai de um político, por exemplo. E acaba que esses intelectuais eles defendem cegamente suas ideias, suas ideologias, e idolatram isso até o último segundo. Então, os intelectuais, de acordo com o capítulo 10, eles são os maiores responsáveis por todos os desastres que ocorreram na sociedade até então. Pessoal, eu quero pedir para vocês seguirem a gente no Instagram. A gente posta muita coisa bacana, todos os textos que a gente publica no nosso Medium também. E a gente publica sempre que tem um episódio novo, sempre que a gente tem uma discussão de algum livro diferente e sempre que a gente também faz algum evento grande para vocês participarem. Então, por favor, siga a gente no Instagram, é c.damas de ferro, e no Medium, que é Clube Damas de Ferro. A gente posta muita coisa interessante para complementar as leituras e também para dar aquela resumida legal. Então, eu sugiro que vocês acompanhem a gente lá. Eu não tinha muito interesse, assim, para ser sincera, em questão de leitura histórica sobre a América Latina. Nunca tive tanto interesse. Mas até que do jeito que eles colocaram, até os capítulos mais históricos são interessantes, né? Eu não sei. O jeito que eles colocaram ficou legal. Porque tudo parece ruim quando é na América Latina. Mas agora tu sabe o porquê que tudo é ruim na América Latina.
Cara, eu fiquei muito feliz com o capítulo 11, porque realmente, a gente não tem essa cabeça, né? Nossa, tem muito liberal na América Latina e a gente não sabe nem o nome. Tipo, o cara que ajudou a revolucionar todo o pensamento do Chile na academia. Eu lembrei de você quando eu tava lendo essa parte, Thay. Porque eu olhei assim, realmente, tipo, como que a gente tem que atacar a todas as frentes de tal modo que a academia também, tipo, como que você não tem um liberal na academia faz uma diferença. Eu bato nisso desde o meu primeiro encontro dos damas, né? Sim, por isso que eu falei, tipo, quando eu li essa parte eu lembrei de você, porque é justamente o que você fala. O capítulo 11 ele fala sobre Chile e Argentina, que mostram lições na luta pela hegemonia cultural. Quando você vê nos capítulos anteriores como que a cultura ela influencia bastante no discurso e como que isso leva a questões políticas e como que isso faz a pessoa chegar no poder e controlar a população como um todo. E aqui eles vão dar o exemplo tanto do Chile quanto da Argentina. Como que ao longo da história eles foram perdendo os valores liberais que às vezes foram cunhados em determinado período histórico, como que eles perderam isso, porque enquanto o liberalismo estava sendo difundido nesses países, ao mesmo tempo os socialistas eles estavam pregando algumas ideias, eles estavam entrando em várias áreas para tentar perpetuar isso e depois virar o jogo. Então eles foram de fato inteligentes, digamos assim. O inimigo está no poder, então a gente vai aqui se preparar, se posicionar em diversas áreas, principalmente na cultura, na questão educacional, para a gente tomar o poder. E foi assim que eles fizeram, tanto na Argentina quanto no Chile. Então, o que é retratado? Que tanto a Argentina quanto o Chile, eles cresciam, na verdade, eles tinham economia ruim, aí em determinado tempo, eles cresceram muito, a Argentina chegou a ser comparada com a Austrália, e falaram, por exemplo, que em 1850 a Argentina ela tinha 30% da economia do que era bom da Austrália. E depois de um tempo chegou a 70%, que foi o período mais liberal da Argentina. E foi quando eles tinham uma economia boa, eles estavam prósperos em várias áreas, estavam gerando emprego, estavam fazendo a economia ficar mais aberta, né, o livre mercado, estavam tendo contato com outros países, e isso foi se quebrando ao longo do tempo. E uma coisa que foi perceptível, tanto na época liberal quanto na época socialista depois. A Argentina, ela, na época liberal, ela tinha muito apoio dos intelectuais, e depois, na época socialista também. E por que depois, então, se tinha apoio dos intelectuais na época liberal, por que depois os socialistas conseguiram entrar e pegar esse poder? Depois também teve um período de ditadura, tanto no Chile quanto na Argentina. E por que eles conseguiram, então, pegar esse poder? Porque os intelectuais eles não conseguiram manter ali. Sempre surgia um outro pensamento que tomava o lugar. Então, o pensamento liberal ele não estava sempre sendo perpetuado, não tinha sempre um intelectual ali refrisando e tal, falando, gente, isso aqui é importante, a gente tem que manter isso e tudo mais. Não tinha. Então, assim que faltou um liberal na academia, em outros valores, assim, em outras áreas da cultura, entrou o socialista e barrou tudo isso. A Argentina, durante a economia próspera, eles tinham tudo isso que eu falei. O Estado era mínimo, eles tinham uma abertura comercial, livre comércio. Foi a época, inclusive, que menos teve pobreza, que os índices de pobreza foram lá embaixo. Só que aí começou a época que cresceu o populismo, que foi depois da Grande Depressão, tanto no Chile quanto na Argentina. Aconteceu a Grande Depressão em 1930, desandou tudo, porque as pessoas começaram a desacreditar no liberalismo. E justamente não tinha naquela época intelectuais tão firmes batendo na tecla. Não, gente, espera aí, isso aqui ainda é importante, os valores ainda estão aqui, é só uma fase, algo do tipo. Ou não tinha intelectuais na América Latina debatendo sobre os motivos de por que aconteceu a Grande Depressão. Que hoje a gente tem alguns pensadores que a gente estuda que na época falavam, não, peraí, a Grande Depressão aconteceu por isso, isso, isso. Inclusive por, às vezes, interferência estatal. Não foi o liberalismo em si. Muitos pensadores retrucam essa ideia. Só que na América Latina a gente não tinha. Então foi o quê? Foi o que o pessoal estava esperando para entrar no poder, tirar o liberalismo e colocar ele como grande inimigo. Então, tanto no Chile quanto na Argentina foi isso. Quando saiu a Grande Depressão, o pessoal falou, pô, então liberalismo, capitalismo é ruim, então a gente tem que o quê? Intervir de modo estatal. Colocaram o Estado no poder, começaram a estatizar a empresa que eles tinham privatizado,
começaram a colocar minas até estatizadas de novo, fecharam fronteira, não teve mais troca comercial com outros países de modo tão livre como era. E aí os países foram afundando. Então, o Chile, infelizmente, está acontecendo agora, praticamente, né? Está decaindo agora. A Argentina já está vindo de uns anos a mais que está decaindo. Então, tanto esses dois países, eles estão sofrendo com isso atualmente. Então, eles perderam esses valores liberais ao longo do tempo, por justamente não conseguir manter essa hegemonia cultural. E os socialistas, eu falo socialistas porque eles batem muito na tecla que populista socialista que faz muito isso. Eles conseguem ver que você entrar na educação, você entrar em questões artísticas, você entrar em programas de televisão, em tudo que a pessoa consome, se você for colocando aquelas ideias aos poucos, a pessoa ela vai comprando aquilo de modo mais fácil. Então, eles deram até o exemplo, eu acho que foi da Kitcher, desculpa se eu falar errado, que ela colocava muitos assim programas de TV, tinha um aparato histórico, que ela, de fato, ela usava aquele lance que o George Orwell tem em 1984. Ela agia ali como o Ministério da Verdade. Então, tudo passava ali por um filtro e eles fizeram uma nova história, de fato, para as pessoas comprarem. Então, basicamente, o capítulo 11 ele fala disso. E eu recomendo vocês lerem, depois eu posso até ler uns trechinhos para vocês, porque eles citam muitos pensadores que, de fato, colidiam na época, tanto socialistas quanto liberais. E isso é muito legal, porque aí vocês conseguem colocar na bibliografia de vocês para vocês lerem futuramente. Eu, particularmente, anotei alguns liberais aqui que eu achei legal e que eu realmente não sabia da existência e como que eles foram importantes para trazer as primeiras ideias, as primeiras raízes do liberalismo na América Latina, que infelizmente se perderam, mas eu acho que a gente pode resgatar. Tanto que na Argentina, depois que houve a independência da Espanha, eles foram tomados por uma ditadura. E depois quem entrou no lugar foi assim um gênio liberal, que eles até falam, a Glória Álvares e o Axel Kaiser. E eu não conhecia esse cara, nem tinha ideia. E realmente ele pregava coisas que é o que a gente prega até hoje, entende? Lá atrás. E por isso que a Argentina cresceu tanto no período histórico. Depois do Chile aconteceu a mesma coisa com o francês, eles tinham um liberal francês que eles tinham imensa admiração e que fez o Chile pregar certos valores diante de algum determinado tempo e eles conseguiam crescer também e depois isso se perdeu. Então, esse capítulo 11 ele deixa essa mensagem de como a gente tem que ir na academia, na música, no teatro, assim, eles não falam com essas palavras, mas a gente percebe no que a pessoa consome, na televisão, na música, em tudo que a pessoa consome, como que é importante você deixar isso bem claro, as ideias, os valores da sociedade, os valores liberais, que é o que a gente quer para o nosso futuro. E como que isso precisa de todo embasamento teórico também, senão não faz sentido. Que aí entra a academia. Não adianta você também falar de um jeito meio blé jogado na televisão se você ali não tem um embasamento, uma pessoa por trás, pensante, estudante, e que está ali colocando essas ideias de modo lógico no papel. Então, como que isso tem que estar alinhado de modo que a gente consiga pregar o liberalismo e que ele volte para a América Latina. Vamos ao capítulo 12. O capítulo 12 tem um subtítulo sensacional, que eu acho que é uma super provocação. E talvez as páginas que os autores escreveram é pouco para tudo que o assunto daria de reflexão, né? Então o título é Igreja Católica e Francisco, o Papa Socialista? Antes de adentrar no que os autores falam, eu quero ler a primeira citação que tem logo no início do capítulo, que diz o seguinte: a Igreja, depois de vários séculos de pânico e perplexidade pela ascensão do liberalismo capitalista, livre pensar e secularizador, teve a surpresa divina ao perceber que o socialismo marxista tem um belo aliado tático na difusão da mensagem de acordo com os quais os maiores inimigos da salvação do homem são os mercadores, e a tarefa mais urgente é expulsá-los do tempo. Então, essa é a primeira citação, e eu acho que já resume tudo que a gente vai falar sobre o assunto, mas vamos lá que eu tenho algumas anotações sobre o capítulo.
Logo no início, eles afirmam, tanto os dois autores, né, já que eles escreveram essa obra junto, que a Igreja Católica ela é a maior apoiadora do populismo na América Latina. E esse apoio ele veio de acordo com intelectuais, então retomo o que a Esté falou tanto no capítulo anterior, veio por intelectuais através da teologia da libertação. Para quem não sabe o que é a teologia da libertação, eles também explicam mais detalhadamente no capítulo 12, mas em resumo, né, uma breve síntese, ela é focada na libertação para além do espiritual, pois busca libertar o homem do social e do econômico. Ou seja, retomando a afirmação que eles estão fazendo, essa citação que eu li anteriormente é uma citação de um intelectual católico, onde ele está falando realmente que precisa se livrar dos bens materiais, dos bens econômicos, porque o homem ele veio para a sociedade para socializar e para buscar um tipo de perdão. Então, é mais ou menos isso que traz a citação e é mais ou menos isso que acaba tendo como base essa teologia da libertação. Fora essas questões mais intelectuais, né, essa teoria ela tem como base a dependência. Então, ela acaba culpando a situação que a gente está na América Latina desde sempre, né, por conta do capitalismo. E ela não vê o populismo, na realidade. Eles não são inocentes, eles sabem que o populismo existe. Mas, na hora de culpar, eles culpam o capitalismo, dizendo que tudo é obra do maldito neoliberalismo. Gutierrez, que é um dos maiores sacerdotes, né, socialistas da Igreja Católica, ele foi o que mais pregou essa ideia. E ele literalmente pregou essa ideia, ele só não levou isso para o mundo intelectual. E ele afirmava que era possível reverter isso se nós buscássemos, olha isso, gente, olha que sensacional essa jogada da Igreja Católica. Se nós buscássemos a revolução e expandíssemos essa revolução internacionalmente. Então, de acordo com Gutierrez, nós tínhamos que começar uma revolução socialista, libertando o homem do social e do econômico, né? Deixando ele livre em sociedade para ajudar o próximo, extremamente altruísta, bem no sentido que Ayn Rand critica. E a gente ia começar isso aqui na América Latina e levar para além, né? Levar para todo mundo. Olha que genial. Mas, enfim, a igreja como um todo, ela também defendia que ela estava pronta para iniciar essa revolução. Ou seja, a gente não tem só o mundo intelectual, que é uma das bases da nossa cultura, né, que forma a cultura da sociedade, mas a gente também tem a igreja, que influencia também na cultura da sociedade. Então, nós temos dois polos importantíssimos pressionando a sociedade a favor de uma revolução. E essa revolução, ela não teria a tipo de governo. Ou seja, não seria um socialismo, um comunismo, um anarquismo, enfim. Não era isso que eles estavam buscando, né? O que eles queriam realmente era apenas que acabasse o liberalismo econômico, que era esse que culminava a moral cristã. Então, é exatamente isso que a Igreja Católica fala. E, afinal, o título menciona o nosso grande, querido, maravilhoso Papa Francisco, e os autores utilizam ele como exemplo. Eles dizem que o Papa Francisco foi quem levantou uma crítica de que nós vivemos num tempo de economia impessoal, ou seja, o liberalismo é uma economia impessoal, contrariando, na realidade, todos os avanços históricos proporcionados pelo liberalismo econômico, pelos avanços, pela divisão do trabalho, enfim. Ele acaba excluindo isso, né, da história e diz que é tudo culpa exatamente da economia impessoal. E ele não está pensando na qualidade de vida dos homens, afinal, a única coisa que importa para ele é que a economia é impessoal, porque a gente não pode ter uma relação impessoal, nós temos que ter relações pessoais, nós temos que ser altruístas. Então, é exatamente isso que ele traz nos seus discursos, e tem algumas citações, mas eu achei que é um pouco pesada levantar essas citações sobre o Papa Francisco, porque, infelizmente, eu não quero ofender ninguém, talvez eu estou ofendendo já, mas eu não quero ofender mais ainda. Mas tem algumas citações do próprio Papa afirmando que é exatamente isso que ele quer, né? Que ele quer que a gente deixe de ser uma economia impessoal, que nós precisamos ter essa análise pessoal da economia, nós precisamos ter essa relação econômica pessoal, ou seja, uma relação altruísta, ou seja, sem liberalismo econômico. Mas, enfim, os autores também dizem que essas mudanças ideológicas,
elas acabam vindo após os grandes reflexos do socialismo do século XXI, né? Isso não é algo novo, isso só foi transformado. E a prova disso é que os próprios sacerdotes da Igreja Católica foram quem constituíram, juntamente com outros entes da sociedade civil, as bases do liberalismo moderno. Isso mesmo que vocês estão escutando. Os escolásticos espanhóis foram quem sucederam os pensamentos da escola austríaca. Então, antes do que a gente conhece como escola austríaca, essa economia impessoal, como o próprio Papa diz, foi tratada por sacerdotes escolásticos espanhóis. Então, isso veio da Igreja Católica. Só que, por conta de todas as relações e toda a questão do socialismo, União Soviética, que teve no século XX, e toda essa força, essa hegemonia cultural e intelectual da academia, acabou que isso se perdeu, né? Essa defesa das liberdades individuais, do livre-arbítrio, né? Que a própria Bíblia diz, acabou se perdendo e colocando mais a fundo no pensamento dos seus sacerdotes, algo mais próximo ao socialismo, o socialismo do século XXI, que é o que a gente vem discutindo em toda essa obra, né? Bom, esse capítulo, ele conclui, então, né, que os dizeres do Papa, na realidade, eles não representam a totalidade histórica da Igreja Católica, e nem o presente, porque o Papa, ele é uma figura que ele representa algumas pessoas, alguns sacerdotes, algumas igrejas, né, só que não reflete totalmente nos católicos. E aqui no Brasil a gente vê isso bem forte, porque tem muitos católicos que são a favor do livre mercado, né? Então eles acabam dizendo que o socialismo, ele, como todo mundo sabe, ele não é uma opção viável para a sociedade, e a própria Igreja Católica dá isso como resposta. Porque a própria Igreja Católica não tem esse pensamento firmado no seu interior, no qual eu agradeço, porque daí se tivesse, nós estaríamos hoje num regime socialista. Bom, partindo para o capítulo 13, que esse daqui, ele acaba pegando fogo, assim, tu vai lendo o capítulo e tu vê chamas, assim, saindo do livro, assim, de tão forte que ele é. O capítulo 13, que é a última parte, o último capítulo da segunda parte da obra O Embuste Populista, ele fala do Foro de São Paulo. Deixa eu pegar o título dele aqui, porque agora... A Estratégia Hegemônica do Foro de São Paulo. Bom, então esse é o título do capítulo 13, e no capítulo 13, então, eles vão falar do Foro de São Paulo, que foi financiado pelo nosso amado, querido, maravilhoso Partido dos Trabalhadores, né? Isso foi em 1990 e foi a incubadora do socialismo do século XXI na América Latina. Então, eu trouxe uma citação dos autores, essa é uma citação dos autores, está na página 128, e eles dizem o seguinte, dos autores que eu digo do Foro de São Paulo, tá? Constatamos que todas as organizações de esquerdas concebem que a sociedade justa, livre e soberana e o socialismo só podem surgir e ser sustentados pela vontade dos povos, ligados às suas raízes históricas. Declaramos, portanto, nossa vontade comum de renovar o pensamento de esquerda e de socialismo, para reafirmar seu caráter emancipatório, corrigir concepções equivocadas, superar qualquer expressão de burocracia e toda a ausência de uma verdadeira democracia social e das massas. Aqui fica muito claro, né, o que eles vão falar neste capítulo, né? Mas, falando em contextos, né, no caminho que isso seguiu, né, deste momento em diante, a democracia ela começou a ser usada de outra forma. Ela começou a ser utilizada como uma arma revolucionária, levando a um novo tipo de socialismo, né, que é o que a gente trata, que é o socialismo do século XXI. Só que isso é um extremo, né? Eles levaram isso a um extremo. E o objetivo deles, enquanto buscar esse extremo do novo socialismo, é a sujeição do liberalismo. Por quê? O neoliberalismo, que é o que eles querem destruir, digamos assim, de acordo com a concepção deles, ele só existe porque o liberalismo existe. Então, para acabar com o neoliberalismo, nós precisamos acabar com o liberalismo. Ou seja, nós precisamos acabar com tudo o que a gente conhece de liberdades individuais. E daí eu vou deixar uma pergunta para vocês que estão aqui na sala comigo e para quem está escutando. Existe democracia no socialismo? É uma pergunta bem interessante, né? Mas, por fim, essa segunda parte, ela acaba trazendo novamente o que foi tratado no capítulo 11, né, que é chamar a atenção sobre a hegemonia intelectual e como essa hegemonia ela acaba dominando o avanço cultural sobre a população.
Ou seja, o que é produzido na academia é imposto para a população. E nós, enquanto população, aceitamos isso. Porque isso é algo histórico. Como disse Rose Wilderlane, a gente não consegue perceber que nós somos indivíduos livres e a gente pode agir pela nossa própria vontade. Não, a gente nasce dentro de uma incubadorazinha dizendo que nós precisamos seguir as regras da sociedade, senão nós vamos ser excluídos. Afinal, qual liberal ou libertário nunca foi excluído do seu meio social por ser liberal ou libertário? Então, é mais ou menos isso que acontece. Só que isso em toda a América Latina, então o estrago é muito grande, né? E daí os autores já começam a tratar, nas últimas 2 páginas, como a gente vai solucionar isso. Porque, querendo ou não, a gente olha para o cenário e a gente diz, não tem o que fazer. Vamos para Marte? Jeff Bezos, por favor, coloniza Marte para a gente morar todo mundo lá. Só que eles apresentam uma solução da qual eu, Thailise, nunca tinha pensado, e eu acho que faz bastante sentido, e a gente vai descobrir se faz sentido ou não quando a gente tiver a terceira parte, né? Então, essa solução que os autores acabam trazendo é o republicanismo liberal, que eles querem trazer como uma filosofia de senso comum, porque é esse o nosso problema. Tanto o liberalismo quanto o libertarianismo, eles são filosofias de academia, eles não estão no senso comum. As pessoas não sabem o que é o liberalismo, as pessoas não sabem o que é o libertarianismo. Agora, pergunta quem não sabe o que é o socialismo. Então, é exatamente isso que eles querem trazer, um republicanismo liberal, com uma filosofia de senso comum, que isso acabaria quebrando, claro, a longo prazo, né? Isso são ideias, hipóteses, né? Acabaria quebrando a hegemonia coletivista, e creio eu que isso que a gente está fazendo, o próprio SFLB, ele já acaba quebrando essa hegemonia, a gente já está conseguindo romper algumas correntes, e é desta forma que a gente vai conseguir avançar aos poucos. Só que, claro, eu acredito, e agora eu estou tentando adivinhar o que está na parte 3, que esse tipo de abordagem, né, esse republicanismo de senso comum que eles tanto falam, acaba sendo um pouco utópico, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é possível. Talvez seja utópico para a nossa geração, né, e para as gerações que nos sucederam, mas para as próximas gerações eu acho que é algo bem possível, porque a gente acaba vendo mais pessoas liberais dentro da academia hoje, o que vai acarretar em mais pessoas liberais dominando o pensamento intelectual daqui a uns anos, e o que vai acabar modificando a estrutura cultural da nossa sociedade. Mas, claro, isso são achismos da Thailise e vocês podem discordar de mim, e eu acabo, assim, a segunda parte da obra, O Embuste Populista, e estou ansiosa para a parte 3, porque eu quero ver o que é esse republicanismo liberal. Então é isso, ferrenhos. A gente finalizou a parte 2 do livro Embuste Populista. Se vocês gostaram, não esqueçam de mandar para seus amigos e também estarem ligadinhos para o nosso próximo episódio, que vai ser a parte 3 do livro. Então, conto com vocês.